Eu sou Magela e essa é a segunda temporada de Diálogo sobre Ciência e Natureza, um projeto da ONG Grupo Brasil Verde e do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, que tem por objetivo resgatar, registrar e eternizar a história da conservação da natureza e da ciência no Brasil. Nosso convidado de hoje é geógrafo, professor ambientalista, político e economista brasileiro. É deputado estadual no Rio de Janeiro e foi secretário de Estado de Meio Ambiente e ministro de Meio Ambiente. Recebeu o Prêmio Global 500, concedido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, às pessoas que se destacaram na defesa do meio ambiente em âmbito mundial. Deputado Carlos Mink, seja bem-vindo ao nosso diálogo sobre ciência e natureza. É uma honra conversar com você. Deputado, queria logo de cara entender em que momento surge o seu interesse pela causa ambiental? Ainda no Brasil ou durante o período de exílio fora do país? Não, foi mais no exílio, né? Eu fui preso muito cedo, com 18 anos. A gente estava na luta contra a ditadura, por liberdades, pela educação, e fiquei quase um ano preso. E realmente fiquei quase 10 anos exilado em vários países, né? Inclusive em Portugal, na França, e entrei em contato com os movimentos ecológicos, com o movimento pela paz, contra a desertificação, com os movimentos feministas também muito fortes na Itália, na França, na Europa em geral, e isso tudo foi influenciando não só a mim, mas o Gabeira, o Sirquis, o Liste Vieira, nós todos que estávamos exilados e mantínhamos estreito contato. Nós estudávamos, lutávamos pela anistia, participávamos de movimentos e acompanhávamos, né, toda essa movimentação feminista, pacifista, né, contra a poluição urbana, né? Eu fui aluno do René Dumont, que foi candidato a presidente da França pelo PV, escreveu vários livros sobre como a agricultura moderna dos agrotóxicos devastou vários países da África. Então, daí veio a minha principal preocupação e a minha formação também para essa questão ambiental, ligada à questão social e à transformação política também. E a partir dessa conexão com a questão social, quer dizer, na origem do movimento ambientalista, me parece que essas duas agendas não dialogavam bem, né? Não havia um diálogo entre o movimento ambientalista e os movimentos sociais. É isso? Veja, em termos, na verdade, esses que eu mencionei, só para pegar alguns casos, né, Gabeira, eu, Sirquis, eh, Liste e vários outros, nós tínhamos claramente essa ligação da luta ambiental, da luta feminista, da luta antirracista e da luta contra as desigualdades e as explorações. O problema foi que, quando nós criamos, por exemplo, o Partido Verde no Brasil, né, nos anos, basicamente, 85, né, estamos falando exatamente de 40 anos atrás, né, nós tínhamos esse discurso. Também acrescento aqui o Herbert Daniel, importante companheiro que também relacionava as lutas LGBTs e várias outras. A questão é que, entre ter esse discurso e estarmos efetivamente conectados com esses movimentos, e uma grande distância, né? Nós não conseguíamos, porque os estudantes, grande parte, sobretudo dos trabalhadores, religiosos de esquerda que resistiram à ditadura, eles estavam em outras correntes políticas e sindicais e simpatizavam, assim, com essa questão ambiental e alternativa, mas não se engajavam, não viam como uma alternativa política de poder real. Então, o projeto do Partido Verde, ele bem que tentou, mas não conseguiu, porque, por exemplo, a gente tinha ambientalistas. O Chico Mendes chegou a ter uma passagem pelo PV rápida, mas ele sempre foi um militante sindical e um militante do PT também. Nós tivemos alguns outros que se aproximaram bastante, mas nunca houve essa questão. Só mais tarde, no PT, né, eu consegui, através de... eu e outros, claro, através das lutas de despoluição dos locais de trabalho, por exemplo, da tecnologia suja, conseguimos nos unir aos metalúrgicos, acabando com o jateamento de areia que gerava silicose no pulmão dos metalúrgicos, dos estaleiros
de Niterói, São Gonçalo, Angra. Aí sim foi uma grande união. Também com os trabalhadores da indústria química, com a luta pelo fim do mercúrio, que os intoxicava, com os petroleiros, com a luta pela retirada do chumbo tetretila que era adicionado à gasolina e afetava o sistema nervoso central dos trabalhadores. E outras que nós realmente conseguimos ligar, né, com a agroecologia. Eu me lembro no início, os setores do MST não tinham uma preocupação forte com a ecologia. No início até me procuraram. Me lembro, estou falando do meu primeiro mandato ainda, anos 88, 89. Me procuravam porque tinha a questão das queimadas, tinha a questão das encostas. E não só eu, outros companheiros nos aproximamos do MST e ele pouco a pouco foi incorporando essas dimensões. Hoje o MST ele é o principal produtor de arroz orgânico da América Latina, um grande defensor da agroecologia, da agricultura orgânica, mas isso foi um processo lento e profundo, né? Alguns outros setores também avançaram nessa direção, mas isso não se fez no bojo do PV ou do movimento ecológico. Foi uma coisa que a dimensão ambiental foi pouco a pouco pegando não todos os setores, mas os setores mais conscientes e mais combativos de sindicatos, de movimentos do campo e de movimentos urbanos, como várias associações de moradores, movimento que hoje é importante, mas no passado ainda foi mais representativo, foram incorporando, claro, o conceito de cidade sustentável, cidade do cidadão, ciclovia, reciclagem, reflorestamento de encostas. Então foram incorporando essas dimensões, mas não obrigatoriamente dentro de um partido e muito menos dentro do PV, que acabou se estreitando muito. Falando um pouco da origem do PV, então, o senhor citou aí, no início havia uma discussão se era mais prudente criar um partido ou se a causa ambiental fosse uma causa discutida amplamente pela sociedade. Em que momento se decidiu pela criação do partido? Bom, foi exatamente em 85, né? Nós temos aqui fotos e documentos da criação do PV, não formalmente, né? Mas da criação do PV no Rio de Janeiro, num teatro, no Shopping da Gávea. E na mesa estávamos nós, mais a Lucélia Santos, também o Johnny, o Guido Gelli, várias outras pessoas, além dos que eu mencionei. Eu, Sirquis, Gabeira, Dist e outros, e Herbert Daniel. Mas isso, então, foi sim discutido isso, e nós optamos pela questão da criação do PV. Durante muitos anos, na primeira eleição do Gabeira, ainda foi a coligação PV-PT, porque o PV não tinha se legalizado ainda, né? E eu, inclusive, me elegi deputado nesse ano, 86, e o Sirquis, 2 anos depois, foi o vereador mais votado do Rio pelo PV. Mas o que aconteceu foi o seguinte, que a gente até que tentou, viajei para Santa Catarina, o Alfredo teve em outros lugares, mas isso realmente não aconteceu dessa forma. E aí, por exemplo, em 88 eu me aproximei muito do Chico Mendes, estive com ele aqui, né, fizemos atos com o Betinho, o Sirquis. Em 89, eu e alguns outros ecologistas nos filiamos ao PT dentro da linha de tentar uma vertente ecológica dentro do PT, junto com alguns vereadores do Rio Grande do Sul, um deputado do Ceará, o próprio Chico Mendes e vários outros. E pouco a pouco tentou se formar em outros partidos também, agrupamentos ecológicos, de alguma forma que os partidos tivessem essa vertente. Olhando de cá para lá, né, da frente para trás, é diferente a questão do Brasil e da Europa. Na Europa, os PVs, os partidos verdes, chegaram a ter uma grande proeminência, deram alguma recuada em alguns países, inclusive na França, um pouco na Alemanha, mas chegaram a ter um peso bastante grande, com muitos milhares de pessoas, chegaram a ter muitos representantes no parlamento. A situação da Europa, bem diferente da situação do Brasil, né? Lá, vários dos problemas básicos estavam resolvidos, tinha uma classe média muito mais intelectualizada e muito mais consciência da questão da guerra,
do feminismo e de outras questões, e lá o PV realmente conseguiu se implantar melhor. Aqui no Brasil, as questões da carência básica, né? Casa, emprego, alfabetização, eram tão fortes que realmente os que mais se aproximaram da ideia do PV no inicial eram basicamente intelectuais, estudantes, artistas, mas sem uma penetração maior, inclusive na própria classe média. Então essa foi a realidade. Bem, após o período de redemocratização, no primeiro governo Lula, do PT, o fato da Marina estar no ministério representou um grande momento de esperança para a causa ambiental brasileira naquele momento? E como foi substituí-la? Olha, nós apoiamos muito a ida da Marina para o Ministério logo no início do governo Lula. A eleição foi em 2002 e a Marina ocupou o Ministério em 2003. Né? Eu mesmo participei de várias atividades com ela. Nós indicamos o Liste para participar, o Liste Vieira, que já havia sido deputado, para participar da gestão. Ele ficou como presidente do Jardim Botânico, mas participava das reuniões. Algumas vezes também eu era consultado, fui algumas vezes para Brasília. Foi um momento importante, porque ela, sem dúvida nenhuma, representava o ambientalismo, a defesa da Amazônia, né, a própria luta do Chico Mendes. E isso foi um momento importante, um momento bom, né? Um momento bom. É claro que ela enfrentou as contradições dentro do governo e dentro do partido, tanto é que ela depois acabou saindo para formar primeiro o PV, ela chegou a passar pelo PV e depois formou a Rede de Sustentabilidade, onde ela está até hoje. Bom, são conhecidas as razões que levaram à saída dela do governo e do PT, sobretudo as contradições ligadas ao licenciamento ambiental, a grandes projetos da Amazônia e coisas assim. Eu, então, já havia tido uma experiência curta, né, como secretário estadual do Ambiente entre 2007 e início de 2008, né, nós criamos o INEA, aprovamos o ICMS verde, duplicamos o Parque da Ilha Grande, ou seja, em pouco tempo começamos a operar tanto no licenciamento, quanto nas leis, quanto na parte institucional. Eu já havia aprovado o FECAM, o Fundo Ambiental, na Constituição Estadual. E, afinal, depois desse desgaste da Marina, eu fui chamado, então, pelo presidente Lula. No início, eu hesitei muito sobre isso e acabei colocando 10 condições para aceitar, o que foi mal visto pelo PT. Falando, pô, você foi convidado pelo Lula, tinha que agradecer e erguer as mãos, e não colocar condições. Mas eu realmente coloquei condições que o meu grande temor era substituir a Marina, que era quase uma divindade de defesa da floresta, e ficar estigmatizado e manietado. E aí eu coloquei as condições, ter autonomia para escolher equipe, inclusive no IBAMA, e também a questão, incorporar a questão do saneamento e a influência na política energética, na ciência e tecnologia, na Mata Atlântica, porque eu tinha também uma posição, não é uma posição diferente, eu tinha uma origem, uma atuação diferente da Marina, ela estava mais ligada à Amazônia e eu era aqui da Mata Atlântica, mais urbano. As nossas leis tinham que ver também com a poluição do ar, a poluição sonora, a questão da coleta seletiva. E aí o presidente Lula e a ministra Dilma aceitaram e eu acabei ficando no ministério 2 anos. E considero que foi uma experiência bem-sucedida, porque nesses 2 anos, né, de abril de 2008 a abril de 2010, nós reduzimos a metade o desmatamento da Amazônia, criamos o Fundo Clima, o Fundo Amazônia, e o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter metas de redução das suas emissões de carbono. No início, todos os outros ministérios eram contrários. A gente teve que ir virando um por um. Foi uma luta complexa. E aí foi assim conseguimos. Claro, nesses 2 anos, eu tive diversos conflitos com outros ministros. Isso é normal. Um governo de ampla coalizão, todas as lutas de divergências e contradições que aparecem na sociedade,
elas se refletem e se reproduzem dentro do próprio governo. Então, todo mês eu brigava pelo menos com 3 ministros. O Lobão, Minas e Energia, queria fazer térmicas a carvão em tudo que era lado. A gente não deixava. O Reinhold Stefanes, um ruralista, ministro da Agricultura, queria acabar com o Código Florestal e levar a cana-de-açúcar para o Pantanal, para o Planalto Pantaneiro. Também conseguimos parar isso depois de uma forte articulação que a gente fez com outros setores. Foram 6 meses até o Lula decidir a nosso favor. Também com o ministro Alfredo Nascimento, dos Transportes, queria asfaltar todas as principais estradas da Amazônia, inclusive a famosa BR-319, Manaus, Rio Branco, e de 850 quilômetros, que é uma briga que continua até hoje. Até hoje a Marina apanha por causa disso. Nós até na época levantamos a alternativa da ferrovia. E nós conseguimos avançar em muitas coisas. Uma das que é menos divulgada, mas que eu acho muito relevante, foi a Carta dos Ventos de 2009, que nós estabelecemos as bases para alavancar a energia eólica no Brasil. Eram 10 pontos, bem resumidos. Os 2 primeiros eram, primeiro, tirar o IPI dos equipamentos, torres, hélices e os geradores, né? E o segundo era garantir leilão exclusivo para eólica anual, todo ano. Bom, isso deu certo. Bom, tinha mais 8 pontos. Isso foi dobrando a cada ano, a energia eólica passou. Na época, era um pouco menos que 1%, e hoje é 13% da matriz elétrica brasileira. Né? Ou seja, em algo como 14 anos, multiplicou por 13. Né? 13 quer dizer 1.300%, imagino. Bem, então foi um saldo muito bom, muita briga, né? E eu consegui também apoio de outras áreas, com o pessoal da agricultura familiar, com setores da Embrapa, de ciência e tecnologia, e uma movimentação. A gente estabeleceu uma ligação muito forte com as ONGs, que também criticavam, mas fazia parte disso, né? Mas essa foi a realidade. Eu não sei dizer exatamente qual foi o melhor, qual foi o pior momento, mas é claro que o movimento ambientalista hoje tem ONGs muito fortes, tem alguns deputados, se bem que eu até acho, analisando, até fui entrevistado sobre isso há não muito tempo, vendo que era, no meu tempo, por exemplo, a Frente Ambientalista no parlamento. Tinha mais de 100 deputados, era muito ativa. Eu mesmo, a cada 2 meses, ia lá discutir com eles a questão da lei do clima, o decreto que a gente conseguiu aprovar, foi outra guerra, o decreto que regulamentou a lei dos crimes ambientais. As unidades de conservação, a gente criou, a Marina criou várias, eu criei várias também, reservas extrativistas também, para fazer cada uma, era uma guerra cada vez mais difícil, os governadores se opunham e havia realmente mais parlamentares. Olhando hoje, 2025, quer dizer, 15 anos depois que eu saí do Ministério, eu já saí do Ministério em 2010, 15 anos, eu vejo menos parlamentares ligados à questão ambiental, uma dificuldade muito maior de criar novas unidades de conservação, uma ofensiva muito mais raivosa contra os ambientalistas, contra a Marina. A situação da Marina hoje é muito mais... Eu apoio completamente a Marina, acabei de ser um dos articuladores da Carta dos 7 ex-ministros do Meio Ambiente, que refutamos fortemente as agressões que a Marina sofreu e também criticamos fortemente o PL da devastação que dilacera o licenciamento ambiental. Isso agora, esses dias. Mas a situação da Marina é muito mais delicada agora do que a minha, há 15 anos atrás. No meu tempo, tinha essas guerras que eu relatei, inclusive com esses 3 ministros, mas não havia o bolsonarismo tão forte, não havia bolsonarismo, não havia as redes reacionárias, não havia o controle do parlamento pelo Centrão e com as emendas parlamentares de 50 bilhões, não havia nada disso. Então, a possibilidade, quando nós aprovamos no parlamento a lei do clima, foi porque eu primeiro venci essa guerra dentro do governo e o governo tinha maioria. Né, conseguir a maioria, né, no Congresso. Hoje, não sei se a gente conseguiria aprovar, provavelmente não. Então, eu também vejo que o avanço da extrema-direita no mundo e no Brasil, e
e também no parlamento, nos governos estaduais, faz com que a situação da Marina, quer dizer, ela ainda tem a seu favor a questão da COP30, tem a seu favor a questão do Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia, que tem cláusulas ambientais, a gente tem levantado, inclusive os ex-ministros levantaram isso fortemente, que a aprovação final, caso aconteça, esperamos que não, desse PL, vai enfraquecer a posição do Brasil na COP e vai dificultar a aprovação do Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia. É o que está também segurando a Marina, mas a situação dela é muito mais difícil agora do que no primeiro mandato dela e mesmo no meu curto mandato de 2 anos. Bom, você foi para o executivo, está no legislativo há muitos anos, mas também atuou no terceiro setor e criando, inclusive, uma ONG muito importante ali naquele início do movimento ambientalista, que eram os Defensores da Terra. Me fala um pouco da criação dessa ONG. Sim, veja, é uma ONG. Não digo que seja uma ONG, foi uma ONG pioneira e existe até hoje. Nós continuamos dando 2 cursos de educação ambiental por ano, né? Cada um para cerca de 70 pessoas. Agora estamos dando outro curso também de licenciamento ambiental e a ONG participa de várias coisas, da Rede da Mata Atlântica, defesa, Conselho do Parque Nacional da Tijuca, mas é uma ONG que tem um número restrito de militantes, como todas as demais, tirando algumas maiores. Então, sim, a gente conseguiu mantê-la todos esses anos, né? Todos esses anos, uma das nossas presidentes foi a Lara, que já partiu, faleceu, foi uma grande presidente, uma bióloga ambientalista, ajudou inclusive depois a fazer várias leis. Então, sim, eu também atuava e atuo, né? Todo ano eu dou aula inicial, né? A gente está no 28º curso de formação ecológica dos Defensores da Terra. Todo ano eu faço a aula de abertura, né? E participo das movimentações sempre, né? Como deputado, como ecologista, todas as lutas importantes. Algumas nós conseguimos a vitória, como impedir um autódromo no Floresta de Camboatá, outras são mais difíceis, a questão do Pão de Açúcar, nós tivemos agora uma derrota no STJ, mas não vamos desistir. Mas isso é assim, a gente não ganha todas, mas é claro que a pergunta é tua. Então, sim, uma ONG é importante, não só participei, como participo, mas é restrita em matéria de se contar todas as pessoas que foram formadas nesses anos, são alguns milhares de pessoas que foram formados, né? Que são 2 cursos por ano, quase 30 anos. Então, isso é uma herança boa, mas dizer assim que o movimento ecológico mas também isso é para os outros movimentos. Você veja o que acontece hoje com o movimento sindical. Está esvaziado, as manifestações de 1º de maio, o fim do imposto sindical, que eles se baseavam muito, também enfraqueceu. Então, hoje eu vejo, por exemplo, movimentos mais fortes. LGBT. Eu participei aqui, fiz todas as leis pró-LGBT e participei de todas as caminhadas. A primeira, aqui no Rio, tinha 3.000 pessoas. A última que eu participei tinha 900 mil. O maior movimento de massas do Brasil. Outro movimento que cresce muito, proteção animal. Hoje o movimento de proteção animal, aliás, nos próximos dias vamos fazer uma audiência que a gente está em tramitação, PL, que eu sou coautor, que é um novo Código de Defesa Animal. Aliás, eu sou também coautor do atual Código de Defesa Animal. Essa causa mobiliza milhares de pessoas nas redes sociais, né? A causa animal, tem alguns que são da causa ambiental e da causa animal, mas tem outros que são mesmo da causa animal, ponto. E muitos da causa ambiental também não abraçam tanto quanto deveriam, porque é uma luta importante. Mas é mais forte hoje o movimento da causa animal do que a militância ambientalista, estrito senso, né? Outro movimento que eu sempre participo e que é importante, mobiliza todo ano, as marchas da maconha por uma política democrática de drogas. Eu falo isso porque lá no início também era uma das bandeiras do PV, né? Eu, Sirquis, Gabeira, Lucélia, sempre defendemos isso. Eu, obviamente, continuo defendendo, lutando por isso. A gente teve uma vitória parcial relevante no Supremo. E eu participo todo ano, inclusive quando eu fui ministro do Meio Ambiente, eu fui para a Marcha da Maconha. Os setores mais reacionários, caretas do Congresso, tentaram me destituir do ministério por eu
participar de apologia, né? Obviamente não conseguiram, mas então eu digo, esse movimento, né, dos usuários da cannabis medicinal também, eu fui autor da primeira lei de cannabis medicinal no Brasil, esse movimento é pujante, né? O movimento LGBT é muito forte. Participo também todo ano às marchas contra a intolerância religiosa. Também vão sempre pelo menos umas 10, 15 mil pessoas, né? Várias religiões, sobretudo as religiões afro, mais perseguidas, mas várias outras também. Então, há movimentos que têm a ver com esse ideário geral. Agora, as manifestações ecologistas que nós fazemos, por exemplo, pelo clima, pelo pão de açúcar, acabam sendo restritas. 500 pessoas, 800 pessoas já é uma coisa maravilhosa. É claro que as associações de moradores incorporam a questão da ecologia urbana. E algumas lutas, sim, mobilizam muitos moradores. Contra empreendimentos que vão desmatar muitas encostas, né? Pelo apoio às cooperativas de catadores. Esse é um movimento também que eu estou muito ligado, que eu considero que tem uma questão ambiental e que é um movimento que tem crescido, né? Não são milhares e milhares de pessoas, mas são muito mobilizados, né? Se organizam, têm apoio nas cooperativas de catadoras e catadores de materiais recicláveis. Eu estou falando disso para não dar a impressão que aquele ideário mais amplo é estritamente ecologia, pensando em todas aquelas componentes políticas, filosóficas, utópicas ou não, do nosso ideário, elas continuam seguindo o seu caminho. Algumas com uma adesão brutal, que é o movimento LGBT, e outras com forte adesão, como a causa animal, a causa da descriminalização, e outras com bastante menos. Agora, a frente ambientalista e os parlamentares que defendem abertamente a ecologia, isso deu uma encolhida, sem dúvida. E claro, eu sei do seu tempo, então eu queria fazer só mais duas perguntas. Tá bom. A penúltima é: você, como economista também, né, fez mestrado em economia, ou doutorado em economia, não é isso? Como você vê essa convergência entre economia e conservação da natureza? Ou seja, é possível envolver a sociedade na causa ambiental ou nas demais causas sociais com grandes problemas socioeconômicos? Na verdade, eu fiz um mestrado em Geografia e Economia Regional em Portugal, né, sobre o Alentejo, e fiz um doutorado em Economia do Desenvolvimento em Paris, mas o meu tema era Amazônia. Eu acho que sim, inclusive hoje se discute transição energética, economia verde. Felizmente, a Marina conseguiu apoios com o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, muito sensível a esse tema, o Mercadante, que é presidente do BNDES, muito sensível a esse tema, né? Eu sempre falo com eles, inclusive sobre a questão dos fundos Clima, Fundo Amazônia, que eu mesmo criei, na criação coloquei ambos no BNDES, né? É, é, no caso do Fundo Amazônia, é uma gestão da COFA, que é o Comitê Orientador do Fundo Amazônia. A nossa época era presidido, nós colocamos lá a SBPC também, as associações de seringueiros, povos indígenas e, claro, também empresários, governadores. E no período Bolsonaro ele conseguiu paralisar todos esses fundos e mais dilacerar a legislação ambiental no que ele pôde, né? Abrir as portas para os garimpeiros ilegais destroçarem os Yanomamis, aquilo tudo que a gente sabe que foi um período terrível. Os ex-ministros, aliás, criamos um fórum muito importante, nós tivemos uma atuação muito relevante, íamos para Brasília, encontrar o presidente do Senado, o presidente da Câmara, os ministros do Supremo, várias maldades do ministro Salles, nós conseguimos parar no STF, como a resolução do CONAMA, depois de desidratado, extirparam a sociedade civil do CONAMA, aquela, por exemplo, que acabou com a proteção de restingas e manguezais, nós conseguimos derrubar, e várias outras também, né? Mas economia e meio ambiente, sim. Hoje em dia você tem vários cursos de economia verde, economia ambiental, de engenharia ambiental, isso era impensável há algum tempo atrás. E hoje em dia, quando se discute, por exemplo, o presidente Lula teve agora na França, num grande encontro sobre economia do mar, economia azul, né, proteção dos oceanos, ligado também, claro, à pesca, à alimentação, à questão climática. Então, isso, de alguma maneira,
né, aproxima as grandes causas ambientais da questão da economia, da engenharia, da gestão urbana. Se fala agora, sim, de cidades esponjas, cidades resilientes, depois dessas desgraças todas. Então, sim, a ecologia sai de ser uma utopia na cabeça de poucas pessoas e começa a entrar. A maior parte das empresas tem uma diretoria de meio ambiente, né? Não tem uma prefeitura das cidades maiores que não tem uma secretaria, né? Mais ou menos engajada, né? Algumas meio de fachada, mas muitas têm, sim, né? Então, se pode dizer, sim, que avançaram as conexões do ambiente, a economia, a gestão urbana, o ensino, a gestão das empresas. Isso é um fato. Deputado, apesar de todo esse avanço, por que ainda é tão difícil trazer a questão ambiental para o centro das políticas públicas? Não, é difícil porque há muita oposição, muita ignorância. Veja, mesmo com a desgraça que aconteceu no Brasil, o Rio Grande do Sul debaixo de água, a Amazônia secou, né? No ano passado, o lugar do mundo que tem mais água doce, as pessoas tinham que andar 3 quilômetros para chegar até o Rio. As escolas fecharam, os centros de saúde fecharam. Com isso tudo, o Senado aprova, né, um projeto que dilacera o licenciamento ambiental e a Marina é agredida no Senado e só 2 senadores saem em defesa dela. Então alguém ia dizer, mas como é que é possível? Com esses sinais todos que a crise climática está aqui, que as pessoas estão sofrendo, que não é uma ilusão dos... Nós éramos os exóticos há 30 anos atrás. Eu, Sirquis, Gabeira, diziam que nós éramos uns ETs delirantes. Hoje estão vendo que não é uma coisa que vai acontecer daqui a 100 anos. Está acontecendo e as pessoas estão sofrendo. Mas ainda assim, o conservadorismo é tão grande, o economicismo é tão grande. O economicismo, eu falo, aqueles que desprezam a questão ambiental em prol do simples desenvolvimento da industrialização ou da economia. E você junta isso com o conservadorismo moral, com o avanço da direita, e isso é uma coisa impressionante. Os sinais da natureza são cada vez maiores. Sim, há avanços, sim, mas há uma resistência muito grande. É claro que há políticas públicas, né? Você pega as grandes cidades, os estados, tem política ambiental, quase todos têm algum fundo ambiental, né? Quase todos têm alguma ideia de reflorestamento, algum incentivo à conservação, maior ou menor. Aqui mesmo, aqui no Rio de Janeiro, cada parque que a gente criou, e criamos ou ampliamos 16 unidades de conservação aqui, né? Duplicamos a maior delas, Três Picos, duplicamos Ilha Grande, criamos Parque da Costa do Sol, né? Agora, com isso tudo, é uma resistência sempre muito grande, né? Sobre os mais variados argumentos. Mas as pessoas já têm dificuldade. A mídia é muito ligada, a grande mídia é ligada na questão ambiental. As pessoas gostam, conhecem, sabem mais um pouco do clima. Os ambientalistas também têm uma grande dificuldade. Por exemplo, vou dar um exemplo. A PEC da privatização das praias. Já tinha passado na Câmara. Nós fizemos tal movimentação, partiu dos surfistas, ambientalistas, artistas. Conseguimos parar no Senado. Na consulta, 90% foram contra. Parou. Estão esperando o momento de voltar, mas está lá guardadinha. Essa do licenciamento, a gente vai ter muito mais dificuldade, embora talvez seja até mais devastadora. Por quê? Traduzir para o comum dos mortais o licenciamento ambiental é muito mais complicado do que privatização da praia. O cara não precisa de ser ecologista para dizer, pô, uma das poucas coisas, bom, bonito e barato, meu lazer, meu espaço de convivência vão cobrar, vão impedir, vão privatizar. Então, aí realmente foi uma reação brutal. Explicar como licenciamento ambiental, 90% não sabe o que é isso, né? Nós temos que ter uma linguagem diferente. O jargão climático de mitigação, adaptação, para 90% é grego. Então, explicar como essas coisas vão interferir na água que a gente bebe, no ar que a gente respira, na saúde do filho, esse é o nosso grande desafio também. Conectar o comum do povo, que essas questões mudam a saúde e a qualidade de vida dele. É um dos nossos grandes desafios. Deputado, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua Nada, gentileza em Magela, participar parabéns aí conosco, a viu? você
está fazendo esse resgate da nossa memória, da nossa história, dos nossos avanços, desafios, impasses. Parabéns aí mesmo. Depois eu quero ver esse trabalho aí feito para a gente divulgar também, discutir. Valeu, Com um grande certeza. abraço Um para você. abraço. Para a nossa Alba também, que é sua velha conhecida, tá, nossa Oi. grande querida companheira, está aí acompanhando tudo. Tivemos há pouco tempo um grande debate na UF, na abertura do meio ambiente, o reitor na mesa, biologia, todo mundo lá. Também nessa semana fiz a exposição de abertura na UERJ, com a reitora na mesa, muitos estudantes de vários cursos, professores, chefes de uns 10 departamentos. Então, as universidades também cada vez mais engajadas nisso, mas muitas vezes uma bolha também é outro desafio. Valeu, Magela, valeu, Alba, Valeu. até a Um abraço. próxima. Tchau, Obrigado, tchau. abraço. Até mais. Tchau, tchau.